Açaí de terra firme. Jurema branca esponjeira. Bordão de velho borragem. Táxi de flor amarela. Peúva do campo. Caju manso, mamão bravo. Cachimbo de jabuti e pau roxo. De Igapó. Goiaba d'Antangelim. Rajado burra leiteira. Tamboril, timbó, cazumbra. Malícia d'água mumbaca. Mulatinho, mulateira. O evento se chama Estrada Indígena. E eu vou começar com uma pequena estrofe do velho poeta Gonçalves Dias, que no século XIX já se alertava para a questão indígena. É bem verdade que naquela época havia uma certa moda, o indianismo, de valorizar o índio. Valorizava-se o índio, romantizava-se o índio, mas na prática se destruía a vida indígena. Mas de uma maneira, havia uma certa valorização indígena. Essa valorização está presente em Gonçalves Dias, está presente em José de Alencar, Iracema, Guarani. Vila Lobos. Mas eu vou aproveitar e ler, que serve também para iniciarmos a nossa reunião aqui. Eu não quero ficar de costas, a imprensa quase não deu espaço para isso, e a televisão também, mas alguma coisa, antes mesmo do Dia do Índio, alguma coisa me chamou para me envolver e falar com as pessoas todas sobre a questão indígena no Brasil hoje. Então eu comecei a ler algumas coisas também. E li uma espécie de reportagem muito interessante sobre o Xingu. E aí eu penso na hora atual. Eu penso na questão da nossa civilização também. O quanto ela vai destruindo florestas, o saber da floresta, os habitantes da floresta. E o que nasce daí? Quem é que desenvolve esse conhecimento, o modo de viver, tudo indígena? Isso também é destruído. Vai tudo junto. Mata. Tirando a mata, o indígena perde a sua base de vida. Depois, é a vida dele que vai embora também. Isso tudo está muito bem claro no manifesto. Vamos ler nesse manifesto. Então, em vez de ver o índio como ignorante, como subcivilizado, inculto, ignorante, preguiçoso, que o escambau, vamos inverter. Para viver na mata, como eles viviam, não é fácil não. Por isso eles têm um corpo forte. Por isso a educação que eles dão às crianças é uma educação diferente da nossa. Eles não aceitam puxão de orelhas, batida, não, nada disso. Ensinar o índio fazendo, ele leva para fazer, junto à prática. A educação de hoje, qual é a prática que se ensina? Cada bruma nas densas florestas, cada clareira e cada inseto a zumbir são sagrados na memória do meu povo. A seiva que corre através das árvores carrega as memórias do homem vermelho. Obrigado. Que é o homem sem animais, sem os animais? Se todos os animais se fossem, os homens morreriam de uma grande solidão de espírito.
pois o que ocorre com os animais, breve acontece com o homem. Ensinem as suas crianças o que ensinamos às nossas crianças, que a terra é nossa mãe. Tudo o que ocorrer com a terra, ocorrerá aos filhos da terra. Se os homens desprezam o solo, estão desprezando a si mesmos. Isto sabemos: a terra não pertence ao homem, é o homem que pertence à terra. Todas as coisas estão ligadas como o sangue que une uma família. Há uma ligação em tudo. O que ocorrer com a terra recairá sobre os filhos da terra. O homem não teceu a trama da vida, ele é meramente um de seus fios. Tudo o que fizer o tecido fará a si mesmo. E fala com ele de amigo para amigo, não pode estar isento do destino comum. Apesar de tudo, podemos ser irmãos. Veremos. Uma coisa sabemos, e que o homem branco poderá um dia descobrir: nosso Deus é o mesmo Deus. Vocês podem pensar que o possuem, como desejam possuir nossa terra, mas não podem. Ele é o Deus do homem, e sua compaixão é igual para o homem vermelho e para o homem branco. Esta terra é preciosa para ele, e feri-la é desprezar seu Criador. Os homens brancos também passarão, talvez mais breves do que todas as outras tribos. Continuem contaminando suas camas, e numa determinada noite, vocês serão sufocados pela sua própria ruína. Todo mundo preocupado com a água. Então, o bonito de perceber e que dá firmeza, espero, aqui na nossa caminhada, é que o índio já trabalhava a economia verde há muito tempo. O índio já trabalhava a economia azul há muito tempo. E então, oxalá, a Eco 42, ou a Eco, enfim, estejamos de apontar para essa expressão que está em voga, né? Sustentabilidade. Eles já trabalham com a sustentabilidade há muito tempo. Há muito tempo. Então, o que nós precisamos realmente é transformarmos as nossas mentalidades.